Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 30 de janeiro. Agora na Espanha, 20 horas e 22 minutos. No Brasil, 16 e 22. A BTC dando uma bela agulhada agora. Ela foi buscar a penúltima lower. Vocês vejam que há uma relação de proporcionalidade entre as agulhadas ascendentes e descendentes. A agulhada ascendente, que levou a Bitcoin para 23.960 ontem, foi buscar a penúltima upper. E essa agulhada agora, de poucos segundos atrás, poucos minutos atrás, foi buscar a penúltima lower. Ou seja, existe uma relação de proporcionalidade nessas agulhadas. Eu estou aqui no gráfico de 1 hora, agora vou pular para o... Vocês vejam que no RSI estocástico está deitado aqui no zero. A gente deu uma reagida e voltou para o zero. Agora eu vou pular para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas a gente segue aqui também deitado. Vou até despoluir aqui o RSI estocástico para vocês verem com clareza o quão sobrevendida está a BTC. Deixa eu despoluir aqui o RSI estocástico. Olha aqui. A gente está no zero do indicador aqui no RSI estocástico. O indicador está deitado. E é muitíssimo provável que o próximo candle, depois dessa mega agulhada em que ela bateu 22.627, já ostente um engolfamento para depois buscar o retorno de volta para cima da VWAP semanal. Então, vejam o nível de proporcionalidade nos ataques, tanto impulsivo quanto corretivos. A gente estressou a penúltima upper e aí, numa reação igual, inversa, isso aqui é meio que terceira lei de Newton, a gente veio estressar a penúltima lower. Aquela nossa figura triangular no intraday acabou explodindo para baixo, mas agora a gente deve criar uma nova figura acumulacional para retornar num efeito elástico, como aqui no 4 horas, de volta para ver o VWAP semanal. E é muitíssimo provável que isso aqui redunde numa grande figura triangular em que a BTC vai ficar pipocando entre esse patamar aqui de 23.800, depois voltando para 23.300, perdendo amplitude movimentacional, até explodir em direção ao nosso alvo, que é o alvo da onda 3, que está lá em 25 mil dólares. Mesmo com a brutalidade da volatilidade de hoje, o candle no diário ainda está comprador, está um doji, mas ainda é comprador. Deixa eu despoluir aqui para a gente enxergar com mais clareza. Vocês vejam que o candle de hoje é um doji com corpo real ínfimo, mas ainda comprador, mesmo com a brutal volatilidade de hoje. A gente meio que deu um beijinho agora, há poucos minutos atrás, na linha superior do canal de Keltner. Uma movimentação normal de uma pernada ascendente. Isso aqui tá dentro do espectro de volatilidade da BTC, que tem esse padrão de subir desabando, mas sobe. Ter estressado a penúltima upper impõe um movimento proporcional numa corretiva. Então a gente foi lá estressar a penúltima lower. E agora a gente vai voltar para desenhar possivelmente uma figura triangular. No intraday o gráfico ficou meio bizarro, mas agora a gente já está desenhando um engolfamento de retorno em direção à VWAP, que exerce uma força gravitacional aqui nos 5 minutos para puxar o ativo em direção ao patamar de 23.400. Na seara fática, o regulador financeiro do Reino Unido lançou uma investigação sobre o excesso de caridade do grupo FTX. Era tanta doação que o Sam Bankman-Fried realizava que isso acabou impondo uma nova investigação agora na frente britânica da história. E o Banco Central de Montenegro se une à Ripple num projeto piloto para lançar uma moeda digital ou uma stablecoin emitida pelo Banco Central via ecossistema Ripple, o novo normal. Elon Musk não acredita que os ex-clientes da FTX conseguirão recuperar os seus fundos. Elon Musk também disse ter sido afetado pela falência da FTX, já que as suas 9.720 BTCs sofreram um grande dump na cotação, mas ele não acredita que haja recursos para poder ressarcir os antigos clientes da FTX. E o braço de investimentos do HSBC diz que ainda no ano de 2023 o Fed irá reduzir as taxas de juros
em uma paulada só, em um ponto percentual. Um ponto inteiro percentual ainda será ultimado pelo Fed em termos de redução das taxas de juros, já que vem aí uma recessão que vai obrigar o Fed a promover um corte contundente nas taxas. Vamos ver se isso vai se concretizar. A Microsoft agora aposta na inteligência artificial como a próxima onda da Web 2. A Microsoft está investindo pesadamente em inteligência artificial. A magia do ChatGPT já pertence ao portfólio da Microsoft, que colocou 10 bilhões de dólares na OpenAI, que é dona do protocolo do ChatGPT, e o protocolo vai se unir e ser um apoio a outros softwares que já são detidos pela Microsoft, como o Teams e o próprio Office. Enfim, vai ser uma grande rival da Alphabet Google. Vamos ver como isso vai se desdobrar, porque a nova fronteira da inteligência artificial, na verdade, vai vir através das blockchains com protocolos de alimentação de dados de forma DEX, descentralizada. Vamos ver se a nova fronteira da inteligência artificial, que é a Web3, ela muito provavelmente vai deixar no chinelo todos esses protocolos de inteligência artificial da Web 2, incluindo aí o ChatGPT. O Wall Street está contando com um truque de mágica. Caso o limite da dívida federal norte-americana não seja aprovado, o aumento do teto do limite de endividamento. Se o limite da dívida for ultrapassado, investidores de Wall Street esperam um truque de mágica do Tesouro para não deixar o governo em default perante o mercado financeiro. Mas a Janet Yellen afirmou que a prioridade, com certeza, não será o mercado financeiro. Enfim, gente, se isso acontecer, e pode acontecer, porque, para quem... Só lembrando, a Câmara Federal Norte-Americana está criando sérios problemas para aumentar o teto do endividamento. Existe, e é comandada pelos republicanos, e o governo Biden é presidido, né? O presidente da República é um democrata, e dentro do Partido Republicano existe um grupo ultraconservador chamado Tea Party, com mais ou menos 20 deputados ultradireitistas que não querem aumentar o teto do endividamento, dizendo que é saudável para os Estados Unidos entrarem em default, já que isso imporia uma disciplina fiscal lá na frente. Mas se isso acontecer, é meio que acreditar que o sol não vai nascer e aí o mundo vai acabar e depois desacabar, vamos colocar assim. Vai ser muito bom para a BTC, já que o dólar vai provavelmente colapsar. Enfim, gente, se os Estados Unidos pararem de pagar os juros da dívida, vocês podem ter certeza que vem uma hecatombe financeira nuclear pela frente. A BTC agora, nos últimos minutos, protagonizou uma bela agulhada lá no 4 horas, ancorada na banda de VWAP semanal. A gente foi visitar a penúltima lower. É proporcional o movimento, já que horas antes, ontem, dia 29 de janeiro, a gente visitou a penúltima upper. E isso aqui provavelmente vai redundar numa grande cunha triangular. Então agora a próxima parada é 23.800. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.